Aline Santos, graduanda de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de Iniciação Científica pela FAPERJ. Estou apresentando um trabalho destinado à 21ª Jornada de Iniciação Científica, cujo tema é Escolas Charter e Paus Educacionais, um olhar sobre as propostas de privatização nos jornais brasileiros, sob a orientação do professor Henrique Nazaré. A princípio será introduzido o que são as escolas charters e os vales educacionais e como esses modelos estão relacionados à privatização. Tanto as escolas charter quanto os vales educacionais são modelos educacionais oriundos dos Estados Unidos, que têm ganhado bastante repercussão no Brasil, principalmente com o avanço das reformas gerenciais e princípios neoliberais introduzidos na metade do século XX. Conceitualmente, as escolas charter são escolas públicas geridas, total ou parcialmente, por entes privados ou organizações sociais com sem fins lucrativos, funcionando como uma espécie de alvará ou licença para que as entidades privadas gerenciem as escolas, com a proposta do Estado fiscalizar as ações desses colégios por meio de celebrações de convênios. Já os vasos educacionais são recursos públicos repassados às famílias para que matriculem seus filhos em escolas privadas, podendo ser compreendido como um vale-educação puxado parcial ou totalmente pelo Estado, no valor equivalente ao custo do aluno da rede pública. O nosso trabalho utiliza como referência o conceito de privatização de Boll, compreendido por meio dos seguintes processos: endógenos e exógenos. A privatização endógena é quando princípios empresariais e práticas de mercado começam a penetrar no setor público, como as bonificações para atingimento de metas, competição e ênfase nos resultados. Já a privatização exógena é quando há transferência direta ou indireta de recursos públicos, quando responsabilidade do Estado são passadas pelas entidades privadas. E isso ficará mais claro conforme a apresentação do trabalho. Os objetivos do trabalho são analisar como as propostas de vales educacionais e escolas charter estão sendo apresentadas nos jornais, quem são as pessoas consultadas a falar nos veículos analisados, investigar os aspectos ideológicos que permeiam as discussões e proposições que tratam sobre os vales educacionais e escolas charter, além de examinar sobre a intencionalidade dos discursos favoráveis ou não à privatização nesses moldes. A metodologia do trabalho segue uma abordagem qualitativa, ou seja, um método de investigação que analisa meios subjetivos de um determinado contexto. Para isso, utilizamos como referencial metodológico a análise de conteúdos de Lawrence Bardin, que nada mais é do que um conjunto de técnicas que são aplicadas a diversas análises da comunicação. Que possui 3 fases: pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Na pré-análise foram realizadas as seguintes etapas. Primeiro, houve uma pesquisa bibliográfica, onde se buscou por autores que discutissem o tema de privatização, reforma gerencial, escolas charter e vouchers, que desencadeou na segunda etapa, referente a pesquisas exploratórias nos jornais e revistas digitais, no período de 2001 a 2021. No terceiro momento, houve agrupamento das reportagens e artigos coletados em planilhas que foram organizados em título da reportagem, veículos, autor-autora do texto, data de publicação e link de acesso. Por último, para fechar a fase da pré-análise, houve a análise quantitativa para o corte da pesquisa, em que os veículos de jornais que mais publicaram sobre as charters e os vales educacionais foram selecionados, que foram a Gazeta do Povo, com 43 publicações, o Globo, com 26 e Estadão, com 20, conforme vemos no gráfico. Na segunda fase, houve a exploração dos materiais, em que foram acopladas no Soft Atlas TI e realizada a leitura integral dos textos jornalísticos.
para as codificações e categorizações das unidades de análise, que foram classificadas em categorias e subcategorias. Um exemplo disso é a categoria pressuposto, discurso apoiador desses modelos, e as subcategorias como a qualidade e a economicidade, conforme vemos no fluxograma. Na terceira fase, seguimos para o tratamento dos resultados, que é onde o projeto de pesquisa se encontra no atual momento, em que temos nos debruçado e analisar as proposições nos jornais, especialmente o pressuposto da qualidade, defendida pelos apoiadores dos modelos de privatização. E para compor o pressuposto da qualidade, selecionamos também as fontes, ou seja, as pessoas que estão sendo consultadas para falar nos jornais, e as posições contrárias aos modelos. A partir dos resultados, percebemos que há uma predisposição às propostas dos modelos das escolas charter e dos vouchers educacionais nos veículos de jornais analisados, em que a defesa desses discursos tem se amparado nos seguintes pressupostos: economicidade, em que os defensores alegam que esses modelos de privatização reduziriam os gastos públicos, conforme vemos no Jornal da Gazeta do Povo, em que diz que os vouchers seriam uma opção mais barata, e também retrata sobre a questão da demissão dos professores ruins, né, que não estivesse de acordo com essas escolas privadas, o que sinaliza para outro pressuposto defendido, que é a desburocratização, conforme a gente vê nesses dois trechos dos jornais da Gazeta do Povo. Esse pressuposto está muito relacionado com o movimento que houve na metade do século XX a respeito das reformas gerenciais na administração pública, em que é enfatizado a questão da burocracia ser um aspecto ruim, em que a solução seria essas reformas gerenciais que trariam mais resultados e eficiências para dentro da gestão pública, especialmente a gestão educacional. Diante disso, a qualidade é vista a partir da desburocratização atrelados ao aspecto de avaliação de larga escala, como o PISA. Já o estado de bem-estar social e até mesmo a gestão burocrática é vista como ruim. Pensamentos ligados à oferta da educação, permanência dos estudantes, verbas para recursos humanos e materiais das unidades escolares não são retratados para dentro desses modelos de privatização e não são vistos como algo que deve ser defendido, o que é uma posição contrária aos modelos de estado de bem-estar social, que pensa mais na democratização do ensino, especialmente ao longo da educação pública. Outro pressuposto é a redução das desigualdades educacionais. Discurso muito defendido pelos pró-vouchers, em que os defensores alegam que, diante desses modelos, os filhos dos pobres teriam oportunidade de entrar em escolas de ricos. Cabe ressaltar que, ainda que esses defensores aleguem que os pobres estariam na mesma escola que os ricos, eles também se contrapõem nas suas próprias alegações, como veremos nesse trecho a seguir. É uma coluna do Estadão. Em nenhum momento propõe-se colocar a totalidade dos jovens dentro de ilhas de excelência, até porque isso seria impossível. O foco dessa proposta é elevar a eficiência e qualidade da base da pirâmide educacional, permitindo que todos tenham acesso às escolas de nível pelo menos aceitável. Ou seja, a qualidade da educação não é relacionada a todos terem o mesmo direito de ensino e acesso à qualidade da educação, mas sim na disputa e na competitividade entre as escolas, né? Em que haveria uma concorrência para as escolas competirem entre si para ver qual seria as escolas melhores. Outro pressuposto é a inovação. Discurso muito presente nas escolas charter, defendidos como programas inovadores que pretendem revolucionar o sistema educacional
através de convênios e contratações, em que as escolas estariam submetidas a um alto padrão de monitoramento e cobrança mediante o cumprimento de metas e nível de ranqueamento, como vemos nessa manchete do Estadão, que tem como título Gestão e Qualidade na Educação, e o seu trecho específico. E por último, a qualidade da educação privada ser superior às escolas públicas, em que abarca todos os outros pressupostos aqui já citados, ou seja, a qualidade perpassa tanto pela economicidade, desburocratização, inovação e redução das desigualdades educacionais, em que todos esses elementos são defendidos como melhoria ou elevação da qualidade. Mas também, a partir do próprio pressuposto da qualidade, aparecem outros elementos, como veremos a seguir. A avaliação de larga escala, o desempenho dos alunos, em que o aluno é cobrado por notas e a qualidade é reduzida às índices dessas avaliações. A competitividade, como eu já falei, em que é enfatizado que as escolas que não se adequarem às metas estabelecidas pelo poder público deixariam de existir, e a responsabilização do professor, em que os docentes ou profissionais da educação não estivessem apresentando os bons resultados, seriam demitidos, havendo fragilização dos contratos. E eu trago aqui um trecho, uma manchete relacionado aos votos e artigo na agenda da educação, que abarca bem os elementos que eu já citei. Bom, essas proposições destacadas em defesa dos modelos se alinham com as prerrogativas das reformas gerenciais, matizadas com princípios neoliberais, como já falei, que surgiram na metade do século XX, que induz para dentro do setor público propostas de maximização dos resultados, eficiência e desempenho, em detrimento de políticas que promovam a qualidade da educação no que tange ao serviço à população. As pessoas que foram chamadas para falar nos jornais majoritariamente foram ligadas às áreas de economia e administração, que foram favoráveis às iniciativas privadas no setor público e apresentaram os modelos de charter, school e vasos educacionais como solução do sistema educacional. Já os poucos profissionais da educação que foram chamados a falar nos jornais, em sua ampla maioria, se demonstraram contrários a tais políticas, ressaltando que os resultados são inconclusíveis, ou seja, não há dados empíricos, as realidades distintas devem ser consideradas, porque a diferença do contexto brasileiro para o contexto norte-americano, e que acarretaria precarização no trabalho do professor. Partindo para a conclusão, ao analisar os jornais, percebeu-se que a perspectiva pedagógica é quase inviabilizada pela perspectiva econômica, em que os rankings são definidos como únicos aferidores da qualidade, o que contribui para que as opiniões públicas sejam permeadas por essa lógica. Destaca-se que essas alegações em defesa dos modelos de privatização se apresentam nos jornais de forma opinativa, argumentativa. Nesse sentido, não há evidências que esses modelos comprovam a melhoria da educação, nem tampouco que a educação e gestão pública seja inferior. Por fim, essas políticas de privatização esbarram em princípios educacionais que versam sobre a valorização do magistério e gestão democrática. Agradeço a atenção e encerro por aqui.